Pegou toda essa galera, todos os jovens que moravam em favelas do Rio de Janeiro, onde eu acho que na época, principalmente na mídia, 90% não acreditava que o filme poderia ser sucesso e tal, porque não tinha atores, a gente ia se tratar, a galera que vinha da favela e tudo mais. Mas eu acredito, assim, eu e algumas pessoas que eu conversei depois de Ana, né, cara? Cara, tu para pra analisar, assim, é muito louco. Vamos lá. A gente sabe da realidade do salário, dos atores, né, no Brasil e tudo mais. Mas temos que deixar bem claro que, dependendo do ator, é um salário muito. É um salário alto, perto da realidade do povo brasileiro, né? Sim. Que ganha o Aham. salário mínimo. E aí pegou essa criançada de favela, brother, e levou a gente pro cinema. Ninguém imaginava, ninguém tinha ideia do que era uma câmera, do que era, meu irmão, uma claquete, uma equipe no set, entendeu? Iluminação, ninguém tinha ideia de nada. Então tirou a gente da nossa vida ali, daquela da nossa realidade, levou a gente para uma realidade do cinema parecida com a nossa realidade da vida real, Uhum. porém a gente estava num mundo encantado do cinema, né? Imagina, tu É. com 11 anos, tu fazer um filme e tu vê 150 pessoas no set. E aí foi aí que eu tive ideia do quão era gostoso, né, cara? Assim, foi quando eu tive meu primeiro contato com câmera, com o elenco em geral, com preparadores, direção. E foi muito lindo. Assim, a gente teve uma preparação independente, tá? De serem crianças na época, mas nossa preparação com a própria Fátima também, eu acho que todo mundo sabe quem é. E já fez, foi intensa também, foi pegada, foi forte. O meu personagem ainda um pouco mais tranquilo, né? O Bené, que tá sempre ali Uhum. na parte mais responsa da coisa, brincando e tal. O Douglas foi muito mais É. intenso, inclusive o Dadinho, né? Douglas Silva, que arrebenta muito. Nossa. Então, e aí pegou essa garotada, cara, que era uma loucura. Porque assim, eu lembro no set de filmagem, eu não sei o que acontecia. Mas se dava uma arma pra algum maluco daquele elenco, eu não sei, cara, sério. O cara não queria mais largar a arma. Tipo, brother, almoço, cara, não, tá tranquilo. Não, cara, mas deu almoço ali, brother. Aí, pô, tinha um outro ali, pô, vamos gravar daqui uma hora, cara. E a produção com toda uma preocupação, né? Afinal de contas, a gente É, gravando aham. set de filmagem, mano, de favela, por mais que tenha Tá a maluco, é. segurança ali, que não é lá a segurança, vamos deixar bem claro, né? Que estamos vulneráveis, né? Quando a gente trabalha na externa, você tá vulnerável a acontecer diversas coisas, porque é o mundo girando, Doido, aham. normal. É, então, mano, eu acho. E aí foi a primeira vez que essa galera foi. Aí tu pensa assim na época, e todo mundo criou uma expectativa de como se fosse a vida bela, né? Depois do É. primeiro filme, ai, fiz Agora esse filme, marcha, marcha, uau, marcha. marcha. E não é Aí, marcha, né? aí ripa. É ripa, e aí a Caralho. gente vai vendo. Então, assim, pra mim, de verdade, foi o filme que eu fiz assim, que eu nem tinha ideia, na verdade, que eu tava sério mesmo, eu não tinha nem ideia. Eu tive ideia que eu fiz a preparação com a galera Aham. e lembrei disso e vivi naquele momento. Eu te falo, nas cenas ali, o mais legal que era isso, assim, eu tava conseguindo entrar naquele mundo ali E entregar. e entregar. E aí eu fui teatro, aí veio o cinema, me apaixonei. Pô, nos últimos dias de filmagem eu já senti um pouco Ah, sofrimento, daquilo normal. tudo Sempre normal, sofre aquela bad trip. acabar. Mas foi o Cidade de Deus fez eu realmente querer Se isso, apaixonar pelo me cinema ali. E apaixonar daí pro Cidade, pra você ir pra um 7-4, acho que foi seu primeiro protagonista, né? É. O Bené, ele era um protagonista daquele, Uhum. do filme também, mas aí tinha fases e tal. Mas aí quando você foi pra fazer um 7-4, que você ainda bem jovem também, um filme com uma complexidade de ser baseado em fatos reais diretamente e lidar com uma realidade muito dura, inclusive da humanização de um personagem e da humanização de determinadas situações que normalmente elas são muito estereotipadas e a narrativa ela sempre pode pender para um lado A ou lado B. E como que você defendeu, né? Defendeu no sentido de dar vida àquele personagem de uma forma tão bruta, velho, tão crua, tão intensa, que esse filme eu fui assistir um filme do Bruno Barreto, né? É, do Bruno Barreto, Última Parada de 74. É, eu fui assistir um filme dele agora
no festival da LC Barreto, que é a produtora da família dele, pô, o cara dirigiu Dona Flor e Seus Dois Maridos. Sim. O cara tem um monte de filme nas costas, gigante. Dirigiu Hollywood. E quando perguntaram pra ele, ele falou, se você pudesse elencar as suas 3 maiores obras, ele não teve dúvida. Ele falou, tenho dúvida em 2, mas assim, disparado, 174. É o meu melhor filme, foi a melhor atuação, foi a melhor... Ele falou tudo que envolvia o filme. E eu ali da cadeira, tipo assim, caralho, mano, muito foda. E aí eu queria te perguntar isso, como é que foi essa transição, um pouco desse processo para você trazer esse moleque para a vida, você dá características sem deixar ele estereotipado nem para o lado narrativa A, nem para a narrativa B, e você assistir o filme e ver um ser humano ali naquelas condições, na forma que foi você e Marcelinho e todo mundo que estava envolvido ali. Como é que foi para você chegar? Foi convite? Você meteu um teste? Como é que foi? Foi assim que acabou o Cidade de Deus, né, mano? A gente, a O2, produtora, né? Queria aproveitar essa galera jovem, esses atores, e criou Cidades Homens, o filme, né? Que foi a série da Globo durante muitos anos. Então, dos meus 11 aos 17 anos, assim, na verdade, eu trabalhava uma vez por ano, cara. Eu tinha uma loja de videogame na época, né? Videogames e tudo mais. Então, eu trabalhava nessa loja e praticamente era certo eu trabalhar no Cidade dos Homens no final do ano. Todo período lá. E assim eu foi durante esses 7 anos, assim, desde a Cidade de Deus, 7, 8 anos. Conseguia fazer um trabalho ali com a O2 e tudo mais, e tinha minha correria da minha vida para poder conseguir pagar contas, né, mano? E aí, pô, nós somos artistas, sabemos disso, que é preciso ter um trabalho, identidade, um carro-chefe para poder realmente dar aquela valorizada no produto. Ou seja, eu vinha trabalhando desde os meus 10 anos, 11, 12, 13, 14, nunca deixei de trabalhar durante esse período até 17 anos. Porém, estava chegando a fase adulta da coisa, né? E aí eu lembro que com 16 para 17 anos eu terminei o Cidades Homem, o filme, personagem que eu fiz durante esses anos, que foi o Fininho. E aí eu comecei a me questionar, né? Eu falei, cara, mano, vou fazer 18 anos daqui a pouco. E aí, como é que tá? Tô precisando trabalhar. Será que vale a pena? Mesmo com o coração e com a mente a milhão, né? Porque, afinal de contas, é uma parada que eu sempre me apaixonei, né? Desde sempre. Então, assim, eu, na verdade, não me via fazendo outra coisa. Mas precisava fazer. E aí as coisas pararam. Eu jurava que você... Eu acho que talvez eu iria servir o exército na época, né? Tinha 17, 18 anos. Talvez até para poder ocupar a mente. Talvez. Né? Que era uma parada também de menino. E aí, bem nessa época, quando eu ia me alistar, inclusive eu tive que voltar no quartel depois que eu passei um teste para dizer que não, que jamais. A Carol Condé me indicou, que era minha empresária na época. E aí falou do Bruno Barreto, falou do filme, que era baseado na história do Sandro e tal. Dei aquela pesquisada. Só que eu tava com 17 anos na época, né? E ainda tava mais franzino e tudo mais. E aí eu fiz o meu primeiro teste com o Bruno Barreto, inclusive. E aí, enfim, vai vir o teste do 74, vai lá, sucesso, arrebenta e tal. E aí eu lembro que eu fiz o primeiro teste. E aí ele curtiu muito, né? E quando o diretor... Mas é verdade, eu me amarro quando eu chego pra fazer um teste, aí o diretor fala, fica mais um pouco. Pelo amor de Deus, né? Entendeu? Fica mais um pouco, o contrário disso é a gente te manda uma mensagem. Eu cheguei o contrário disso. Olhão, né, brilhando, não sei o quê, falou, pô, fica mais um pouco aí e tal, vai vir uma outra galera, você faz com a galera, energia foi lá em cima. Falei, boa! E aí eu achei que logo em seguida poderia rolar, né, o personagem e tal, mas, brother, eu fiquei durante um ano fazendo teste pro 74, cerca de 3 a 4 testes por mês, assim, todo final de semana. Eu ainda não tinha sido escolhido, assim, fechado o contrato ou algo assim, mas fiquei lá durante um ano fazendo teste com todos que estão no elenco do 74 e o restante da galera. E aí eu comecei, né, também me questionar, falar, gente, e aí, porque eu tô um ano fazendo teste e tal. E aí o Bruno tinha inclusive ele fala isso depois, né, no make-off do filme, que tava esperando eu amadurecer, aproveitando esse tempo de experiência, 17 para 18 anos, eu trabalhando com toda essa galera, em cima das cenas, em cima da energia. Então, foi uma assim, preparação de um ano, eu tive uma mais ou menos, preparação assim, sem nem, sabe...
que foi essa E sem parada. a pressão, talvez, de estar te preparando e tal. Sem nem saber. E, cara, eu vi, falei, mano, esse filme é o filme que eu acho que vai dar-lhe uma reviravolta em tudo isso. Eu acho que vai ser o que bom que deu certo, é um sucesso danado. E aí eu tinha ideia, assim, durante a preparação do roteiro, sobre a violência, sobre essa guerra urbana, sobre esses meninos de rua, delinquentes, né? Esses moradores de rua. E mais uma parada é ler, outra coisa é você estar num set de filmagem, né, mano? Uma coisa é a gente estar aqui, a gente pegar o texto e ler, falar, Candelária, 3 horas da manhã, personagem Sandro levanta, vai a caminho, outra parada é tu gravar na madrugada, né? E aí eu lembro que eu me desgastei muito, cara, pra fazer o filme. Eu acho que depois de um tempo eu comecei no automático, assim. Eu lembro que minha mãe e meu pai falavam muito comigo, que eu chegava muito no automático, porque era aquela quantidade de cenas, né, pesadas por dias e muitas horas de trabalho. A gente gravava todos os dias, 12 horas de trabalho por dia. Ao mesmo tempo, eu acho que isso me afetava um pouco, de repente, quando eu estava de folga. Eu fiquei tanto período assim, vivendo caro, que eu acho que na folga eu ficava um pouco agitado ainda, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é o personagem que me deu toda essa visibilidade, Sandro, né? Alê, para os mais populares aí, que se amarram no personagem. Personagem que foi difícil contar essa realidade, né? E saber também como o público iria reagir. A história. Porque tem aquele medo também de não querer colocar o cara como um bom moço, e o cara não é um bom moço, o cara era um delinquente, que praticava assaltos, que foi pro caminho errado, né? Então, a ideia, Xadan, era realmente conseguir viver o máximo que eu podia desse personagem. O texto já não existia mais pra gente, porque a gente acabou pegando o lance do mais tranquilo, da cena. E aí eu lembro que acabava a cena, eu falei, pô, Bruno, isso foi improviso. Ele, mentira. Eu falei que era uma parada. E aí a gente foi, cara. Fecharam um timaço, né? Tinha uma parada do 74, o filme estreou em 2008. O filme foi muito bem aqui, foi bem lá fora. Exigiu, eu acho que tudo durante esses anos assim de experiência, desde o Cidade de Deus até o 74. Eu acho que todos os trabalhos que eu fiz foi quase assim um resumo no 74 de tudo que eu aprendi. Porque naquele momento, com 17 para os meus 18 anos, depois de quase 2 anos sem trabalhar, de conseguir um cachê mesmo, né? Um cachê, gente, normal, pra dar uma volta. É difícil. E aí eu falei, bom, é agora, eu acho que é a minha hora, né, de fazer. E é muito forte o personagem. Todos os sinais que eu paro aí no sinal. Até hoje. Até hoje. O louco que eu fico muito na internet, né? Eu acompanho muito. E o filme, ele ressurgiu nesses últimos 2 anos aí. Porque tinha tido aquele boom do 74, todo mundo viu e todo mundo comentou, a galera viu um bom filme nacional e tal, que ainda tinha muito aquela referência de filme nacional ser uma coisa meio estranha. Pô, da hora, o filme bombou. Só que eu vejo que faz uns 2 anos que o filme volta ao mainstream, porque a galera começou a achar... Teve um meme, né? O meme do teu personagem, que a galera do rap e do trap e do futebol... A galera que tem música do personagem, tem uma série de coisas. A galera que vem de uma situação de periferia, uma situação de uma correria sem recurso e que conseguiu atingir determinados lugares, ou que quer atingir, pega aquela famosa frase dele na sala de aula falando com a tia Valquíria. Porra, aquilo que ali é um clássico. Tem até em música, acho que tem umas 2, 3 músicas de trap e de rap, cara, que os caras botou isso como um ad-libs. Eu vejo toda hora na internet e a galera usando aquela frase num sentido... não violento e sim motivacional. Que é assim, tu viu que parada. Vocês que estão desacreditando, que é aquilo que ele fala ali daquele jeito, né? Que você que está desacreditando, você vai me ver. Pô, essa cena, ela é épica, assim, né? E se tornou e começou a bombar e a galera começou a assistir muito o filme. Você deve passar isso toda hora. Moleque que não tinha nem idade pra assistir o filme quando você fez, chega e tromba você e fala, pô, viu o filme. Eu direto tô com você na rua. E vejo a galera te trombando desse jeito, assim. E, Sandro, pô, o Sandro. Várias a galera vezes. muito assim, eles se sentem próximos de mim, né? Porque assim, eu chego tipo, e aí, Ale? Ó, o Ale aí com a tia Valquíria.
E aí, qual é o lance? Então, tipo assim, é mó barato por isso que eles... É próximo, né, cara? É uma relação próxima, que eles conseguem se identificar, na verdade, né? E não passa batido. E Pô, sinal, assim, é muito maneiro. E meu irmão que me manda essas coisas aí, da galera do Mano, eu vejo trap, eu acho direto, mano. maneiro. Eu vejo direto os caras dublando. É irado. Os caras dublando, irado. fazendo dublagem do personagem, tacando a E resenha. vira e mexe, vai e volta, né? Agora tá na Netflix, e aí a galera Se a galera voltou. quiser acompanhar, inclusive. Assiste aí, Última Parada Da 74, hora, mano. Netflix. Deve ser muito, muito motivador, assim, e dá uma coisa boa no coração você saber que você. Né, você entregou aquele personagem, porque não é sobre né, é sobre o Michel, mas é sobre o personagem e você conseguir atingir um resultado ali de expressividade tão verdadeiro que a galera